Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo na área para mais uma aula de biologia. Galera, para você que está querendo arrebentar aí nos seus vestibulares, para você que está querendo estudar pra caramba, vem comigo, vamos nessa, vamos estudar junto, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito nas suas dúvidas de biologia. Então bora pra aula, pessoal. Bom, galerinha, hoje a gente vai para mais uma aula de fisiologia humana, mais especificamente uma aula de sistema nervoso, dividido aí em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, e também uma aula de órgãos dos sentidos, certo? Tudo junto e misturado, mas em uma bagunça organizada, como dizia um velho conhecido meu. Então, vamos para os slides, vamos aprofundar e vamos estudar, galera. Bora lá! Bom, galerinha, vamos aí então a uma aula para entender um pouco melhor o sistema nervoso agora periférico, certo? Bom, o sistema nervoso então é dividido em sistema nervoso central e periférico, relembrando, hein? O sistema nervoso central tem o encéfalo e a medula espinal, certo? Agora, o sistema nervoso periférico não. Ele é formado pelo sistema nervoso somático e pelo sistema nervoso autônomo, e o sistema nervoso autônomo tem um sistema simpático e parasimpático. Bom, o sistema nervoso periférico ele é formado por nervos, por gânglios nervosos e por terminações nervosas e tem a função principal de ligar o sistema nervoso central aos outros órgãos, certo? E de controlar ações voluntárias e involuntárias, certo? Onde o sistema nervoso somático faz o controle voluntário dos movimentos e o sistema nervoso periférico autônomo, que também pode ser chamado de visceral, é quem apresenta uma porção simpática e parasimpática e vai controlar as atividades involuntárias. Vendo então as partes do sistema nervoso periférico. Primeiro, os nervos. O que são esses nervos? Os nervos são feixes de fibras nervosas que vão ser formadas pelo axônio e envolvidas por um tecido conjuntivo específico. E são os responsáveis para fazer a conexão entre o corpo e o sistema nervoso central. No caso dos nervos, pessoal, nós temos os nervos que são chamados de espinhais, ou então espinais ou raquidianos, desculpa aí. E são 31 pares. Os nervos espinhais, eles vão fazer a conexão da medula espinal com o tronco, membros e regiões específicas do corpo, específicas da cabeça, tá bom? Dentro dos nervos espinhais, nós temos os nervos aferentes, certo? Que são aqueles que enviam sinais da periferia para o sistema nervoso central. Os eferentes, ou motores, né? Que são aqueles que enviam sinais do sistema nervoso central para os músculos, glândulas. Ou então, os mistos, que são fibras sensoriais motoras, tudo bem? E os nervos cranianos são 12 pares e fazem a conexão do encéfalo, cabeça e pescoço. Essa, então, é uma das estruturas que formam o sistema nervoso periférico, os nervos. Dá uma olhada nessa situação aqui. A gente tem um estímulo externo, tá? Vamos pensar no estímulo externo, tudo bem? Os receptores dos estímulos externos podem ser receptores táteis, visuais, químicos, auditivos, de temperatura, de dor, de propriocepção, todas essas situações. Vamos supor que a gente está falando de um receptor de temperatura. Eu coloco a mão sobre uma chapa quente, certo? Essa variação de temperatura, através da via aferente, certo? Vai mandar para um processamento no sistema nervoso central, mais especificamente nesse caso da chapa quente até a medula espinal apenas. Ela faz a interpretação e transmite, através da via eferente ao sistema motor, o comportamento que deve ser feito. Por exemplo, retirada da mão daquele espaço quente. Tudo bem? Então você tem uma via que carrega o estímulo recebido do ambiente, que é chamada de via aferente, manda para o sistema nervoso central e depois, através da via eferente, o sistema nervoso central transmite a resposta para o membro efetor, para o que seja, para poder responder ao que foi captado como estímulo, certo? Esse é o sistema nervoso periférico e o seu funcionamento. A segunda estrutura que faz parte do sistema nervoso periférico são os gânglios nervosos. O que são gânglios nervosos? Aqui mostrados nessa imagem, nessa região. O gânglio nervoso é um aglomerado de corpos celulares, certo? De neurônios especificamente, é claro, que eles vão se encontrar fora do sistema nervoso celular.
próximo ali à coluna vertebral. Esses são chamados gânglios nervosos. E eles têm a função de estação de interligação entre o neurônio e as estruturas do organismo. Então, eles vão fazer aí essa ponte de ligação entre um e outro. E, por último, as terminações nervosas. As terminações nervosas são as porções localizadas na parte mais distal dos nervos, ou seja, as partes mais periféricas. Podem ser terminações nervosas sensitivas ou então motoras, e vão ser classificadas em terminações nervosas especiais, certo? Que são específicas, como as da visão, que ficam dentro da retina, ou então as gerais, que ficam espalhadas por toda a pele. E aí nós vamos ter mecanorreceptores, termorreceptores, fotorreceptores, quimiorreceptores, nociceptores, que são os da dor, todos eles aí distribuídos por algumas regiões específicas do corpo. Tudo bem? O sistema nervoso periférico, como eu disse, ele era formado pelo sistema nervoso somático e mais um. O sistema nervoso somático é responsável pela comunicação do corpo com o ambiente externo, mas ele vai trazer respostas voluntárias, como é o caso. Andar, falar, pensar, se movimentar, se exercitar, são ações que elas podem ser voluntárias, ou seja, você pensa em exercê-las e depois exerce. Elas não acontecem automaticamente, entre aspas, dentro do seu corpo. Diferente do sistema nervoso autônomo, certo? Faz parte do sistema nervoso periférico, o sistema nervoso autônomo, que faz a comunicação entre os órgãos. Ele é responsável por manter o equilíbrio interno no seu corpo, que seria a homeostasia, tá? Ele é responsável pelas ações involuntárias, como movimentos peristálticos, frequência cardíaca, frequência respiratória, funcionamento do arco reflexo, ligados à musculatura lisa e à musculatura cardíaca, certo? Dentro do sistema nervoso autônomo, nós temos duas divisões, sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático. Tá? Antes de falar do simpático e do parasimpático, olha essas duas animações que a gente tem aqui. Aqui é o funcionamento do sistema nervoso autônomo. Uma informação é enviada para a medula espinal e, como precisa de uma resposta rápida, ela mesma dá a devolutiva para retirada da mão ali do fogo, porque pode trazer problemas ao organismo, como é o caso da queimadura. Falando especificamente do sistema nervoso autônomo simpático, qual que é a sua função? É preparar o seu organismo para luta ou fuga, situações geralmente relacionadas a estresse, tá? Então, o sistema nervoso autônomo simpático vai estimular o funcionamento dos órgãos e vai estar relacionado com os nervos espinhais, certo? Da altura torácica e lombar, certo? Associado ao sistema nervoso autônomo simpático, a gente tem os neurotransmissores, como é o caso da noradrenalina, que vai fazer a concentração, o foco e alerta, e a adrenalina, que está ali para fazer a preparação do organismo para uma situação de esforço físico. Agora, o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai inibir o funcionamento dos órgãos, responsável aí os nervos cranianos e espinhais, a extremidade da medula, certo? E os neurotransmissores envolvidos no funcionamento do sistema nervoso autônomo parasimpático são a acetilcolina, certo? Que é responsável pela vasodilatação, redução da frequência cardíaca, aumento da salivação, sudorese, relaxamento intestinal, auxílio na cognição, tudo isso relacionado a uma situação de calma, certo? Enquanto o sistema nervoso autônomo simpático pensa numa situação de luta ou fuga, o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele pensa numa situação de calma, de relaxamento, certo? Aqui uma comparação bem interessante das funções do sistema nervoso parasimpático e simpático. Então, o sistema nervoso parasimpático contrai a pupila, estimula a salivação, reduz batimento cardíaco, contrai brônquios, estimula a atividade do estômago e do pâncreas, estimula a vesícula biliar, contrai a bexiga, promove a ereção. Agora, no sistema nervoso simpático, dilata a pupila, inibe a salivação, relaxa o brônquio, acelera o batimento cardíaco, inibe a ativação do estômago e do pâncreas,
estimula a liberação de glicose pelo fígado para a produção de energia, estimula a produção de adrenalina e noradrenalina pela suprarrenal, relaxa a bexiga e promove a ejaculação. Certo? Bom, olhando aqui essa outra tabelinha, também a gente tem como identificar e comparar o funcionamento do sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático de acordo com o órgão. Então vamos lá, olhos. Parasimpático contrai a pupila, simpático dilata a pupila. Glândulas salivares, parasimpático, estimula a produção de saliva, simpático, inibe. Todo mundo aí já deve ter ficado com a boca seca de nervoso, certo? É exatamente isso que está acontecendo. Coração, parasimpático, diminui a frequência cardíaca, simpático, aumenta a frequência cardíaca. E ninguém teve aí o coração disparado de medo. Entenderam? O funcionamento do sistema nervoso simpático te prepara para luta ou fuga. Pulmão, contrai os brônquios no parasimpático. No simpático, relaxa os brônquios. Estômago, estimula o seu funcionamento no parasimpático. E no simpático, inibe. Quem nunca, depois de comer, passou uma situação de estresse muito grande que inclusive te deu dor de estômago por má digestão? Isso acontece porque inibe o funcionamento do processo digestivo no estômago. Pâncreas é estimulado pelo parasimpático, mas é inibido pelo simpático. Fígado estimula a produção da bile pelo parasimpático. No simpático estimula a gliconeogênese, ou seja, vai produzir mais glicose para poder você ter energia suficiente para a situação de luta ou fuga. Rim não tem funcionamento, na verdade não tem alteração pelo sistema, influência pelo sistema parasimpático, mas o sistema simpático estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, mais especificamente, nas suprarrenais e não no rim propriamente dito. Bexiga contrai com o parasimpático, simpático relaxa. Aquela situação de fazer xixi na calça de medo tem a ver com isso, tá bom? Gônadas masculinas promove a ereção pelo parasimpático e promove a ejaculação pelo simpático, tá? Porque tem a ver com contração muscular também, certo? Então esse aí é o funcionamento do sistema nervoso periférico, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí. E infelizmente chegamos ao fim de mais uma aula de biologia, galera. Espero que vocês tenham entendido tudo aí que foi passado. Se por um acaso não entender, para um pouquinho o vídeo, volta, vai com calma, vai no seu tempo. Não precisa ter pressa. Assiste o conteúdo de novo, faz as suas anotações e arrebenta, moleque. Um abraço do professor Beraldo e até a nossa próxima aula.